A paz do Senhor, amadas Déboras. Aqui quem está falando com vocês é a pastora Lília, da Igreja Batista Filadélfia, em Veracruz, Porto Seguro. E estamos mais uma vez juntas e o tempo está passando muito depressa. Já estamos no segundo mês do ano de 2023, né? Fevereiro de 2023. E é preciso nos atentarmos para realmente qual é o nosso foco, qual é a nossa verdadeira motivação, onde está fitado os nossos olhos. Nós estamos com o tema desse mês que é a mensagem da cruz e o nosso texto base é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Mas vamos pensar na primeira parte, na parte A desse versículo que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É para onde nós devemos olhar. Nós vemos a situação naquela travessia em que Jesus foi encontrar com seus discípulos no barco e Pedro, ao ver Jesus, ele duvidou que era o mestre e Jesus falou: venha ao meu encontro, Pedro. E Jesus estava andando sobre as águas. Pedro fitou os olhos em Jesus e não é que ele andou sobre as águas também. Ele andou sobre as águas porque ele estava olhando para Jesus. E, de repente, ele começa a sucumbir, porque já não é mais para Jesus que ele olha, é para a tempestade. Ele olha para um lado, ele olha para outro e começa a se apavorar. O nosso tema nos chama a atenção para a cruz. Essa cruz que é loucura para os que perecem. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é peso de glória e de salvação. Ainda que para alguns não entendam porque a morte de cruz simboliza para nós tanto poder e glória. A cruz naquela época era uma morte de maldição. Morrer crucificado no madeiro era o mesmo que dizer você é amaldiçoado. E Jesus, ele se tornou maldição por nós. Ele assumiu esse lugar de maldição. Ele assumiu para si o lugar da pior morte que poderia haver naquela época, porque ele tinha um interesse. E qual era esse interesse? Substituir o meu e o seu lugar. E se nós tirarmos os olhos dessa tão grande salvação, se nós tirarmos os olhos da ideia da cruz, da ideia de uma morte de maldição, da ideia de uma crucificação por minha e por sua causa, nós vamos nos perder do propósito, do verdadeiro propósito. Olhar para a cruz é olhar para aquele lugar que era meu e seu, que era o lugar de morte, que era o lugar de maldição, e ver um ser perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ver alguém que não estava cheio de mazelas, a ponto de ser amaldiçoado para morrer na cruz, mas assumiu aquele lugar. Ninguém pegou Jesus para matar sem que ele mesmo não se entregasse. Por isso que naquele momento em que ele está com os discípulos e o soldado Malco chega para pegá-lo e Pedro corta a sua orelha, ele fala com Pedro: deixa a tua espada para ti, e coloca novamente a orelha do soldado no lugar e se entrega. Jesus se entregou, porque toda a Bíblia aponta para ele, aponta para esse momento. E se nós tirarmos os olhos da cruz, nós vamos tirar os olhos da mensagem do Evangelho. Uma mensagem que se responsabiliza por todos. Uma vida pelas vidas.
uma vida perfeita, uma vida do Filho de Deus, do próprio Deus encarnado, por nós, por mim e por você. E nós não podemos tirar os olhos dessa mensagem, porque é essa mensagem que nós vamos proclamar, é essa mensagem que vai libertar nos dias de hoje, é essa mensagem que nós vamos levar para as pessoas e que elas serão salvas, libertas e transformadas. E nós precisamos amar essa mensagem. Nós precisamos nesse tempo do fim, nesse tempo em que começa o fim, né? Nós estamos vivendo um tempo que não tem como nós não nos convencermos de que estamos vivendo o começo do fim. E é preciso amar a mensagem da cruz e crer que, com certeza, aquele sangue vertido na cruz é o sangue que nos lava e nos purifica de todo pecado. E não vai entrar ninguém no santuário do Senhor de coração sujo, de mãos sujas, né? Quem entrará no seu santuário? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E como fazer isso? Nós precisamos lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, para ter direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. E nós vamos terminar lembrando daquele hino que diz assim: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Não tire os olhos da cruz. Essa é a mensagem que vai mudar o mundo, que tem mudado o mundo e vai continuar mudando, porque o Evangelho do Senhor, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não tire os olhos da cruz. Amém? Bom dia! Um grande abraço para todos vocês.